Olá, hoje a gente vai mergulhar num trabalho bem especial, quase perdido, de um mestre, né? Gabriel Garcia Marques. Exato. O romance póstumo Em Agosto Nos Vemos. Isso. E a gente tem aqui o livro, claro, mas também, olha, um prefácio muito revelador dos filhos dele e uma nota do editor que conta os bastidores. Sim, o foco vai ser a jornada da Ana Magdalena Bax, a protagonista. Tem uma descoberta ali que, nossa, vira do avesso a relação dela com o passado. E com a mãe, né? Principalmente com a mãe. E também, claro, a gente precisa falar da luta do próprio Gabo para terminar essa obra, já com a saúde bem frágil. Certo. Então vamos lá. O que faz essa história e o fato dela ter vindo à luz agora ser algo tão particular? Bom, a premissa é bem Gabo, né? Total. Ana Magdalena Bach. Uma mulher casada, vida aparentemente estável, filhos, marido músico. Tudo certinho, né? No papel. E todo dia 16 de agosto ela pega uma balsa, vai para uma ilha caribenha visitar o túmulo da mãe. Pois é, só que essa viagem anual se transforma em outra coisa, um ritual muito pessoal, secreto. Bem secreto. Todo agosto, depois das flores no túmulo, ela se permite uma noite, uma aventura anônima, Sempre com um homem diferente. sempre. Um desconhecido. E os trechos do livro são ótimos nisso, mostram, assim, a variedade, né? Tem a humilhação de achar US$ 20 na mesinha. Puxa vida. É. Mas também a intensidade de uma noite com um cara charmoso, meio vigarista, até procurado. É uma busca dela por... Algo. É. E essas escapadas começam a, claro, mexer com ela. Trazem uma tensão ali para o casamento com o Domênico Amaris. Com certeza. Tem uma cena bem forte em que ela o confronta, pergunta se ele já traiu. E a conversa revela camadas, né? Segredos. E ele acaba confessando um caso antigo, né? Exato. O que só mostra mais as fissuras naquela vida que parecia perfeita. Mas o grande ponto de virada, a reviravolta mesmo, acontece na ilha. Isso, numa das últimas visitas, lá no cemitério. Ela descobre, meio por acaso, conversando com o zelador, Sobre um homem misterioso, mais velho, cabelos brancos, bigode. que visita o túmulo da mãe dela há anos, regularmente, deixando flores caras. E ninguém da família fazia ideia disso. Aí, pronto. A ficha cai para Ana Madalena de um jeito. Espetacular, né? Ela liga os pontos. A mãe, provavelmente, tinha um amante, uma vida secreta naquela ilha. Uma vida muito parecida com a que ela mesma estava experimentando nos agostos dela. Faz todo sentido a mãe querer ser enterrada ali, naquele lugar específico. E essa revelação é transformadora para Ana. Mas não é tristeza que ela sente, é conexão. Uma compreensão diferente da mãe. Exatamente. Como se ela entendesse ou até continuasse a história da mãe. É identificação, não julgamento. Forte isso. Tanto que ela toma uma decisão radical. Decide exumar os restos da mãe, que estava lá com o vestido de noiva, joias, e levar embora. Encerrando o ciclo. O ritual na ilha. Isso, um adeus àquela fase. E essa ideia toda de segredos, de coisas que vêm à tona, parece que ecoa a própria história do livro, não é? Totalmente, a criação foi muito conturbada. O prefácio dos filhos, Rodrigo e Gonzalo, e a nota do editor, eles são muito honestos sobre isso. A luta do Gabo com a perda de memória, Ele mesmo dizia, né, que a memória era a ferramenta e a matéria-prima dele. Sem ela, né? não tinha como. E ele chegou a decretar sobre o livro, os filhos contam isso. Isso aqui não presta, tem que ser destruído. Exato, um veredito final do próprio mestre. Muito pesado. Mas aí, quase 10 anos depois da morte dele, os filhos releram os manuscritos. Eram 5 versões diferentes que ele deixou. 5? Nossa. E eles perceberam que, ok, talvez não tivesse o polimento final que o pai daria, mas Mas tinha valor ali. tinha muito valor. A força da invenção, a poesia da linguagem, a compreensão do ser humano, do amor, dos desejos femininos. Temas tão caros a ele. E o editor, o Christopher Pera, fez um trabalho minucioso, né? De juntar as peças. Cuidadoso, tentando respeitar ao máximo que o Gabo deixou escrito. Então, o que fica dessa história toda, no fim das contas, é um último olhar para esse universo do Garcia Marques. Um último presente, talvez. Explorando o amor, segredos, a complexidade das relações, a liberdade feminina. Mesmo que seja através dessa névoa da memória, já falhando no fim da vida dele. E é fascinante como a história da Ana Magdalena, com seus segredos sendo revelados, espelha a própria história do livro, né? Verdade.
Algo que estava escondido, quase descartado. E que agora vem à luz, meio que desafiando a vontade final do Criador. As duas histórias trazem à tona o que não era para ser visto. Deixa uma pergunta no ar, né? Até que ponto a gente realmente conhece as histórias não contadas das pessoas mais próximas? Pais, mães, parceiros. E o que acontece com a gente, com a nossa identidade, quando essas histórias secretas de repente aparecem? Uma reflexão e tanto. Uma questão profunda, sem dúvida. E ela ressoa tanto na jornada da Ana Magdalena, quanto nessa decisão de trazer à luz este último e quase secreto trabalho do Gabo.